Hoje a gente tem uma missão importante aqui de discutir esse tema tão relevante e tão desafiador de ser implantado, né, que é a recuperação de áreas degradadas. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Pérez, eu sou bióloga, doutora em Ecologia e Meio Ambiente e tive a oportunidade de fazer o meu pós-doc, meu pós-doutorado em restauração ambiental, especialmente no desenvolvimento de cultivo e de germinação de espécies para serem utilizadas em recuperação de áreas degradadas em campos ferruginosos. Quem trabalha aí, especialmente o pessoal da mineração, sabe a dificuldade que é reconstituir ambientes de campos rupestres e ferruginosos. Então, esse foi meu desafio no pós-doutorado e me aproximou mais ainda dessa área de restauração, que é uma área que eu já trabalho há bastante tempo na consultoria ambiental. Então, foi muito bom porque eu pude, levar para a pesquisa, para o pós-doutorado, a minha experiência em consultoria, os inúmeros PRADs aí, dos quais eu já participei, e também hoje eu tento trazer o conhecimento adquirido no pós-doc sobre espécies mais indicadas, espécies ruderais, qual é a metodologia correta para cada área, e aí a gente passa a ter um senso mais crítico sobre o que é a recuperação de áreas degradadas. A minha experiência com a recuperação de áreas degradadas é tanto prática, vivenciando o dia a dia da consultoria, quanto acadêmica, quanto eu tive a oportunidade de trabalhar no pós-doc. E eu vou começar fazendo uma crítica sobre esse tema, que é a recuperação de áreas degradadas, sobre a baixa qualidade com que os PRADs são realizados. Para quem não é da área de recuperação ainda, um PRAD é um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, ele é um projeto que todos os empreendimentos que vão realizar intervenção ambiental e, portanto, vão realizar áreas degradadas, vão ter áreas degradadas, precisam apresentar o PRAD. Então, pessoal, o que eu vejo, principalmente depois dessa experiência do pós-doc, é que nós padronizamos que o hábito de usar coquetéis de sementes, basicamente através de hidrossemeadura, sem pensar se as espécies são as mais adequadas, se a metodologia é mais adequada, o que aquela área precisa de fato. Então, a gente tem ou áreas que foram recuperadas e não se encontram em um estágio adequado de recuperação hoje, ou áreas que têm muita espécie exótica. Nós temos que ter cuidado quando chamamos de recuperação, porque recuperar uma área implica em retornar essa área a um estágio ambientalmente sustentável. Então, a área precisa ter condições ambientais de se conservar e se manter daquele jeito. Se eu executo um PRAD e ainda assim, o tempo inteiro eu estou tendo focos erosivos, queda de árvore, descida de terreno, quer dizer que o meu PRAD foi deficiente em alguns momentos. Então, é uma crítica aos PRADs que nós realizamos, me incluo aí no pool dos profissionais do meio ambiente, e o objetivo dessa live é conversar sobre esse tema e contribuir para a nossa melhoria. Vamos começar falando, conceituando o que são áreas degradadas, para quem aí não é da área entender. Então, quando eu falo que eu tenho uma área degradada, quer dizer que essa área perdeu a sua capacidade
de sustentação ambiental, né? Quer dizer que ali houve um impacto negativo, significativo, que resultou em perda de características naturais da área, e essa área não vai conseguir, né, se recuperar sozinha. Essa é uma área degradada. Por isso que é exigido para todos os empreendedores estabelecer um projeto com técnicas e medidas e procedimentos para se recuperar essa área degradada, né? Uma vez que a atividade causou a degradação ambiental. Dessa forma, a atividade também tem que promover a recuperação da área degradada, porque, novamente, uma área degradada ela não tem condições ambientais de se recuperar naturalmente, pelo menos a curto, médio prazo. Pode ser que com o passar de muitos anos ela se recupere, mas como a degradação foi causada por uma atividade antrópica, por um empreendimento, na maioria das vezes, é responsabilidade desse empreendimento recuperar a área degradada, pelo princípio do poluidor pagador que está lá na nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Então, para não ficar dúvida, o que é uma área degradada? É uma área que teve as suas características naturais alteradas, perdendo a sua capacidade de sustentação ambiental. Essa é uma área degradada. É muito comum as pessoas confundirem área degradada, com área alterada. Nós temos aí diferenças. Então, como nós podemos saber se a área está degradada ou não? Se eu tenho uma área, se ela não apresenta mais as características naturais dela, cobertura do solo, vegetação, fauna, e se essa alteração é significativa, eu posso inferir, eu posso afirmar que se trata de uma área degradada, porque ela não vai conseguir se recuperar naturalmente, se recuperar sozinha, demandando assim ações para recuperação. E aí que entra o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, para adoção de medidas, ações, medidas e procedimentos para se recuperar a estabilidade ambiental natural daquele local. Tá? Então, o PRAD é extremamente importante, Ainda existe uma confusão muito grande porque o PRAD acabou ficando muito associado à mineração, mas o PRAD não tem relação com mineração somente, o PRAD tem relação com todos os empreendimentos que promovem intervenção ambiental, resultando em áreas degradadas. Então, se eu tenho, por exemplo, um parcelamento de solo, estou lá realizando o licenciamento de um condomínio. Esse condomínio vai suprimir vegetação, vai fazer abertura de áreas para vias de acesso, vai suprimir, intervir em cobertura natural do solo. Então, são uma série de ações que alteram as características naturais da área, promovendo, assim, degradação ambiental. Então, esse empreendedor, responsável lá pelo parcelamento de solo, pelo condomínio, ele é obrigado a elaborar o PRAD, apresentar para o órgão ambiental no processo de licenciamento, e o órgão ambiental vai exigir que o PRAD seja implantado. Então, é muito importante a gente entender que o PRAD não está associado a uma única atividade, a uma única tipologia de atividade. O PRAD está associado ao surgimento de áreas degradadas. Então, se a atividade promove
áreas degradadas, se ela causa degradação ambiental, ela é obrigada a recuperar através do PRAD. Lembrando que esse PRAD deve ser aprovado, apresentado e aprovado pelo órgão ambiental. Então, não posso sair aí plantando sem uma aprovação do órgão ambiental competente, que na maioria das vezes vai ser o Estado, tá? Então, pessoal, assim nós definimos se a área é degradada, né? A área degradada, então, é aquele local que perdeu as suas características naturais, né, por atividades antrópicas e que não tem mais condição de se reestabelecer sozinho, precisando, assim, né, de ações interventivas para se fazer essa recuperação. E aí vocês me perguntam, Flávia, mas então área degradada é o mesmo que área impactada? O que vocês acham? Acho que não. Até porque, pessoal, impacto ambiental, ele tem tipologias positivas e negativas, né? Então, quando eu falo de um impacto ambiental, eu posso ter um impacto ambiental positivo, mas posso ter um impacto ambiental negativo. Além dessa diferença, né, de tipologias nos impactos, o impacto pode ser significativo e não significativo. Mas, se eu tenho um impacto ambiental negativo e significativo sobre uma área, esse impacto pode resultar em degradação ambiental, né? Então, imaginem, queimada, né? Uma queimada, se ela for muito extensa e duradoura, ela é, né, um impacto ambiental negativo e significativo, e com certeza ela vai resultar em degradação ambiental, uma vez que ela vai alterar negativamente as características da vegetação naquele local, demandando, portanto, recuperação das áreas degradadas, tá? Então, a gente precisa ter claro a diferença de impacto para degradação ambiental. Lembrando que, quando eu tenho um impacto significativo negativo, esse impacto pode realizar a degradação ambiental, ele pode resultar em degradação ambiental. Então, é muito importante a gente lembrar desses conceitos aí. Uma outra questão muito importante é o dano ambiental e a degradação ambiental. Aí sim, porque quando eu tenho dano ambiental, eu tenho prejuízo do meio ambiente, né? Eu tenho alterações negativas no meio ambiente, o que é o mesmo, né, que degradação ambiental. O porém é que a degradação ambiental, muitas vezes, ela é resultante de uma atividade licenciada pelo órgão ambiental. Então, é uma degradação ambiental esperada e que vai ser reparada através do PRAD. Então, nesses casos, nós não chamamos de dano ambiental, uma vez que a alteração é prevista e sua reparação também é prevista. É claro que se a reparação não for executada, ou se ela não for executada corretamente, podemos permanecer com danos ambientais naquele local. Por exemplo, a perda de biodiversidade, né, que é um dano ambiental aí muito importante e, infelizmente, muito comum. Então, conceituamos aí as diferenças entre degradação, impacto e dano, o que é muito importante. E eu recebo muita pergunta também sobre a diferença de PRAD e plantios, né? Nós temos o PTRF, que é o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, né? E ele é diferente do PRAD, porque quando eu tenho um PTRF, eu vou reconstituir a vegetação. Então, um PTRF é um
projeto elaborado voltado para o plantio somente. Quando eu tenho PRAD, eu tenho, ou posso ter, melhor dizendo, plantio, mas eu tenho também intervenções no aspecto físico daquele local. Um exemplo, essa semana eu fui vistoriar uma área de um empreendimento e foi necessário se fazer um muro de gabião, né, que é uma estrutura de contenção com pedras, né, para permitir a passagem de água, para a estabilização do terreno. Então, o PRAD envolve outras ações que não só o plantio. Por quê? Se eu tenho um terreno instável, se eu tenho focos erosivos, se eu tenho drenagem incorreta, não adianta eu plantar, porque o meu plantio não vai obter sucesso, né? Então, é por isso que o PRAD se diferencia do PTRF, porque o PTRF, né, Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, ele é destinado a reconstituir a vegetação, e o PRAD, né, ele é destinado a recuperar a área, incluindo aí a estabilização, né, das condições físicas daquele local. Né? Então, são conceitos muito diferentes que as pessoas confundem muito. Então, a partir de agora, ninguém mais vai confundir. Né? E aí, pessoal, eu queria também discutir com vocês 3 conceitos que são muito importantes. Nós escutamos falar muito comumente em recuperação, restauração e reabilitação. São conceitos muitas vezes utilizados de forma equivalente, mas são conceitos diferentes. Então, nós profissionais do meio ambiente, a gente precisa saber, sim, a diferenciação entre esses conceitos, porque para a gente usar o termo adequado, né, e fica muito equivocado quando os termos são empregados onde eles não cabem. Então, vamos diferenciar. Recuperação, a gente já falou. Recuperação, né, são as estratégias utilizadas para se retornar uma área degradada a uma condição ambientalmente estável. Então, quando eu implanto um projeto de recuperação ambiental, de recuperação de áreas degradadas, a minha intenção é contribuir com ações para que a área volte a ter condições estáveis do ponto de vista ambiental. Quer dizer que a área vai voltar a ser o que era? Não, não vai, né? Provavelmente nunca vai, mas não é o objetivo da recuperação ambiental. Um exemplo, né, quando a gente tem uma área de mineração, né, nós temos lá taludes em pilhas de estéreo, por exemplo, né, temos outros taludes, outras áreas de intervenção. Essas áreas estão ali dentro do empreendimento, dentro do complexo minerário, né, e pode ser que essas áreas sejam necessárias para o processo produtivo depois. Então, o que se faz nessas áreas? Né? Terminei de constituir ali uma gleba da pilha. Eu recupero, né, de modo geral com gramíneas, por causa da questão de estabilidade geotécnica, e essa área ela fica protegida, o solo fica protegido, ele fica estável, mas não é objetivo retornar essa área ao que era antes. Mas, do ponto de vista, ela vai estar estável e não vai prejudicar as áreas adjacentes. Esse é o objetivo da recuperação. Quando eu tenho reabilitação, eu falo muito sobre retomada de características, principalmente do meio físico. Então, quando eu tenho uma contaminação ambiental,
por exemplo, reabilitar a área é tratar aquele passivo ambiental, né, para que essa área possa ser utilizada por outras atividades econômicas novamente. Um outro exemplo acontece muito aí em empreendimentos agrosilvipastoris, né, que são focos erosivos, né, em plantações, em pastos, acontecem focos erosivos muito grandes, e esses focos erosivos precisam ser tratados, senão eles continuam crescendo. Então, o correto é reabilitar essa área, porque a gente vai tratar aquele impacto, aquela fonte de degradação, estabilizá-la e de forma que a área possa ter um novo uso econômico, tá? Então, esse é o processo de reabilitação. E nós temos o processo mais cauteloso, talvez, que é o processo de restauração ambiental, né? Muita gente deve ter escutado essa palavra associada aí às áreas impactadas no Córrego do Feijão, em Mariana, né, e adjacências pela barragem de Fundão. Por quê, pessoal? Restauração ambiental se refere a replantar a vegetação conforme as características originais. Vejam bem, eu não estou dizendo que a vegetação plantada vai ser igual ao original, né? Nós temos aí relações ecológicas que vão depender provavelmente de séculos para se reconstituir, mas eu posso restaurar a estrutura da vegetação de forma que os processos ecológicos comecem, né, a ocorrer novamente. Então, quando eu falo de restauração ambiental, eu estou falando de retornar a vegetação conforme a estrutura que ela tinha antes, e dá para a gente imaginar que essa área não é prevista uma nova intervenção nessa área, né? Imagina, o empreendimento vai ter um trabalhão de retornar uma vegetação e depois intervir. Então, restauração ambiental é o procedimento adequado para as áreas que vão ser conservadas, como vegetação ciliar e reserva legal, né? Parques, unidades de conservação também. Mas a gente escuta muito, né, atrelado aí a vegetação ciliar e reserva legal. Os nossos colegas da UFV em Viçosa, principalmente o professor Sebastião Venâncio, que eu admiro muito, tem um trabalho fantástico em restauração ambiental, né? Lembrando que restauração é diferente de recuperação, porque a restauração ela vai se dar com o objetivo de recompor a vegetação em uma área que vai ser conservada. Já a recuperação e a reabilitação, né, elas têm o intuito de retornar, né, uma condição ambientalmente estável, sendo que a reabilitação vai tratar ali um passivo ambiental específico, né, para possibilitar novo uso econômico nessa área. Então, pessoal, conceito muitas vezes é confuso, mas é muito importante a gente saber, porque a gente tem que evitar equívoco, né? Porque a gente pode passar informação errada. Então é muito importante que todo mundo saiba esses conceitos, até para escolher a metodologia mais indicada. Qual que é a metodologia indicada? Depende se eu vou recuperar, se eu vou reabilitar ou se eu vou restaurar, né? Se eu for restaurar, eu vou ter que ter técnicas específicas de replantio da vegetação. Se eu for recuperar, né, através do PRAD, eu vou ter que pensar em usos futuros da área e condições atuais dessa área, né? Como o exemplo que eu dei antes,
Em áreas de mineração é muito comum nós termos pilhas, né, pilha de estéreo ou corte de aterro, corte de talude, e essas áreas elas vão ter a cobertura vegetal, né, restaurada. Mas esse processo, né, ele não pode ser através de espécies arbustivas, por exemplo, por causa de condições de estabilidade geotécnica. Então, a metodologia adequada para ser utilizado em um projeto de recuperação de áreas degradadas depende de alguns fatores. O estado da área atualmente, o histórico de uso, que vai mostrar para a gente passivos ambientais, e a proposta de uso futuro dessa área. Então, se eu estou falando de uma área que foi degradada e vai ser retornada para a população como um parque, por exemplo, eu preciso incluir características que possam incentivar o uso das pessoas naquele local. No Brasil, nós temos alguns exemplos disso. O Parque das Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, a Ópera de Arame, em Curitiba, o próprio Parque do Ibirapuera, em São Paulo, era uma área bastante degradada. Então, a recuperação ela vai depender das características de hoje, as características atuais, que têm a ver com o histórico de uso da área e tem muito a ver com o uso futuro da área. Principalmente para o pessoal da mineração, que trabalha de forma atrelada com o PRAD e PAFEM, que é o plano de fechamento de mina. O plano de fechamento de mina, ele inclusive contempla audiências públicas, para a população naquela área poder opinar sobre a vocação e o uso futuro do local. Então, nesses casos, o PRAD tem que ser mais assertivo ainda em relação à vocação da área, e à destinação futura. Então, a gente não pode simplesmente propor uma metodologia sem entender o que houve naquela área, quais são os passivos que aquela área guarda. Eu já fiz PRAD, por exemplo, em empreendimento, que os primeiros 10 anos a previsão era descontaminar. Então, a gente tem muito em barragens, principalmente em barragens associadas a processos mais antigos, mineração de ouro, nós temos fontes de contaminantes, podemos ter fontes de contaminantes, melhor dizendo, e essa contaminação tem que ser tratada. E aí é engraçado, porque a gente fica muito ansioso, eu quero plantar, porque melhora o aspecto visual, melhora a estabilidade ambiental, mas nós temos várias etapas antes de chegar no plantio, e pode ser que a gente não possa plantar. Como eu disse, se eu tenho aí condições de segurança que são prioritárias, pode ser que eu não possa introduzir as espécies nativas daquele local. Por exemplo, o talude de barragem, corte, aterro de corte em estrada, vejam que sempre é revegetado com gramíneas. Mas, pessoal, isso não quer dizer que uma boa recuperação não possa ser realizada, e mais importante, não quer dizer que nós precisamos usar espécies exóticas. Hoje eu estava conversando, essa semana, eu fiquei discutindo um projeto com um empreendedor e da necessidade de se quebrar esse padrão de uso de espécies exóticas e se incentivar o uso de espécies nativas, especialmente com o meu pós-doc, foi um grande desafio e deu para perceber que a gente tem uma grande diversidade de espécies. Então, o método e a melhor técnica vão depender
das características atuais da área, né, do histórico de uso, que vai revelar aí os passivos ambientais para a gente, e, né, da destinação futura desse local. Só sabendo, né, desses 3 fatores, nós podemos propor uma estratégia correta de recuperação das áreas degradadas. Então, pessoal, o PRAD é uma obrigação legal, né, no Brasil, segundo o princípio do poluidor pagador. Então, todo empreendimento, toda atividade que promove a degradação ambiental, ela é obrigada a reparar essa degradação, e para isso se elabora o PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, é um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito há bastante tempo, e eu espero que essas contribuições tenham sido importantes aí para vocês. Então, o PRAD sempre vai ter que ter um apoio do profissional do meio físico. E exatamente isso. De acordo com as características do PRAD, nós vamos ter uma equipe multidisciplinar, meio físico, meio biótico e muitas vezes meio socioeconômico, né? Se for uma área que vai envolver um uso futuro atrelado ao poder público ou à comunidade. Então, assim, quando eu vejo o PRAD assinado por um profissional só, me preocupa, porque por mais que eu tenha experiência, né, a minha formação inicial é biologia, ecologia e meio ambiente. Eu não posso assinar, por exemplo, um projeto para um muro de gabião. Então, sempre no PRAD, assim como nos estudos ambientais, vamos ter que ter uma equipe multidisciplinar. Como estabelecer o momento em que o monitoramento de um PRAD implantado pode cessar, sob a ótica técnica científica, sem se ater apenas a prazos requeridos pelo órgão licenciador. Esse é um grande problema e eu sei que é um ponto muito crítico, porque monitoramento é oneroso, né? E o monitoramento implica na responsabilidade do empreendimento pela área. Então, um dos objetivos do meu trabalho de pós-doc foi estabelecer padrões de avaliação da vegetação reintroduzida para se identificar o momento em que essa vegetação se comporta como a vegetação nativa. Então, vejam bem, ela não está como a vegetação nativa, mas os processos ecológicos estão muito semelhantes à vegetação nativa, como índice de cobertura do solo, taxa fotossintética, refletância de luz, contribuição com umidade, absorção de gás carbônico. Então, nós temos um grande problema, é que esses parâmetros variam de ambiente para ambiente, sabe? Mas o melhor procedimento é a vegetação. Então, nós podemos e devemos utilizar índices ecológicos atrelados à vegetação reintroduzida, comparando com a vegetação nativa. Um dos índices são esses que eu falei. Então, cobertura vegetal, diversidade de espécies, fator fotossintético, refletância, né, biodiversidade. Então, o ideal é que a gente utilize esses critérios, né, comparando sempre com uma área prístina, com uma área de vegetação nativa. Quando nós temos um comportamento semelhante, nós temos como provar que a área está recuperada. Vejo muita plantação de eucalipto como medida. Isso é uma coisa que me deixa também irritada. Eucalipto é uma cultura comercial, né? Não vou dizer de jeito nenhum que sou contra, porque o eucalipto tem uma série de finalidades, como produção de celulose, né? E hoje se sabe que o plantio de eucalipto pode ser bem manejado,
para ele ser menos impactante, mas eucalipto é plantio comercial, né? Então é um empreendimento. Então, plantio de eucalipto não é recuperação de áreas degradadas, né? Pode ser que eu tenha uma área degradada, no meu projeto de uso do terreno, eu proponha um plantio de eucalipto, utilize economicamente o plantio de eucalipto e depois recupere. Não tem nada de errado, mas a gente tem que dar o nome correto. Quais espécies que se adaptam a solos com teores de silt muito elevados? São solos muito drenados, né? Então, são espécies que demandam pouca umidade, né? De modo geral, espécies com raízes profundas e espécies de áreas mais secas, né? Por exemplo, áreas, né? Espécies que acumulam água. Nós temos aí algumas espécies com as folhas mais grossas que acumulam água. Então, terreno rico em silt vai demandar espécie muito tolerante à escassez hídrica. Então, isso é muito importante.